Olá, bem-vindo a mais um vídeo, continuando sobre a história da hipnose, falando agora sobre Liebald. Liebald foi um médico magnetizador que, ao se mudar para Nancy, na França, ele se deparou com a obra de Brade. Então ele saiu daquela linha de magnetismo para ver a hipnose à maneira de Brade, largando toda aquela teoria de magnetismo, indo para uma coisa mais científica. E ele dedicou-se 20 anos a trabalhar e a estudar a hipnose. Liebald, ele atendia pessoas de origem muito simples, né? Pessoas pobres. E ele propôs a seus pacientes o seguinte, que se os seus pacientes deixassem que ele os tratasse com hipnose, ele trataria esses pacientes de graça, né? Gratuitamente. Porém, se eles não quisessem, eles seriam tratados como qualquer outro paciente de qualquer outro médico que são tratados com drogas e medicamentos. Liebald, ele era muito diferente da maioria dos hipnotistas de sua época. Ele não se apoiava na autoridade. Os mesmeristas, antigamente, se apoiavam em sua autoridade. Então, eles utilizavam de roupas que gerariam autoridade, né? Aquelas roupas mais formais, né? Roupas mais elegantes, e se baseavam em sua imagem para gerar autoridade. Inclusive, a autoridade é vista por muitos como uma qualidade de um bom hipnotista, né? Gerar autoridade. Mas Liebald, ele era diferente, ele era muito simples e não utilizava nenhum aparato teatral. Inclusive, tem escritos de que no consultório dele, aonde ele atendia, nem parecia ser um hospital, nem parecia ser uma clínica. Aparentava ser uma pensão, onde as pessoas, diferentes de um hospital comum, conversavam entre si e tinha um clima mais de uma pensão do que de um hospital, do que de uma clínica propriamente dita. Liebald trabalhou durante 2 anos em uma obra na qual dizem que vendeu apenas um exemplar em sua época, e o início da hipnose científica por muitos é atribuído a Liebald, já que sua obra dava muita ênfase à influência da mente no corpo. Ben Ray. Ben Ray também é uma figura muito importante na história da hipnose. Ele, influenciado por Liebald, ele em 1821 foi à procura de Liebald para atacá-lo, né, para confrontá-lo, porque ele tentou durante 6 meses tratar um caso de ciática, mas não conseguiu. Porém, Liebald tratou esse paciente e conseguiu curá-lo. Ben Ray, então, tornou-se discípulo de Liebald. E Ben Ray contribuiu muito para a hipnose, porque em uma obra, em 1824, ele investigou mais profundamente a sugestão e as características da sugestibilidade. Ben Ray também foi o primeiro a compreender a hipnose de uma maneira muito mais ampla, onde a sugestibilidade não era uma característica de histéricos e doentes. E uma coisa muito interessante, na qual eu concordo plenamente com Ben Ray, é que a hipnose ela está muito mais presente na humanidade do que nós de fato imaginamos. Ela está, na verdade, muito mais presente, se faz muito mais presente um estado hipnótico na humanidade do que um estado de consciência plena, né? A humanidade, o homem, o ser humano está constantemente hipnotizado por suas crenças, sua personalidade, suas paixões e etc., o qual eu concordo plenamente com ele. Simultaneamente, à época de Liebald e Ben Ray, tinha um médico neurologista no hospital de Salpêtrière, no qual suas experiências com hipnose se limitavam a 3 histéricas, e ele achava que a hipnose não era nada mais do que uma característica da histeria em si. Charcot, no qual em um outro vídeo futuramente colocaremos o parentesco que ele tem com Freud, porque ele foi
um professor de Freud, né? No caso, Freud iniciou seus estudos na hipnose com Charcot. E continuando falando sobre Charcot, Charcot formulou uma teoria de 3 estágios hipnóticos, onde a primeira ele chamou de letargia, caracterizada apenas pelo fechamento dos olhos e um relaxamento muito profundo. E o segundo estágio seria a catalepsia, que era um misto de flexibilidade com rigidez, onde o hipnotizado, ao ser colocado em uma posição, assim ele permanecia durante muito tempo, né? Ao levantar o braço, por exemplo, de uma pessoa hipnotizada, esse braço permanecia, né? Assim, mesmo que o hipnotista não desse nenhuma sugestão. E esse era a catalepsia. Essa era a catalepsia. A terceira ele chamou de sonambulismo, que foi descoberto anteriormente por Marquis de Puységur. E o sonambulismo, para Charcot, era produzido friccionando energeticamente a cabeça do sujeito, do hipnotizado, para frente. Seria uma indução de choque e a pessoa alcançava esse estado de hipnose mais profunda, no qual é conhecido como sonambulismo. Charcot também acreditava na metaloterapia e no tratamento, na cura de doenças com metais e com ímãs. Por conta de todas essas ideias de Charcot, no qual, em mesma época de Liebald e Ben-Ray, enquanto Liebald e Ben-Ray já tinham seguido a evolução que Brady conseguiu, né, através dos escritos de Brady, eles já estavam em um patamar alto, né, já estavam crescendo, já estavam levando a hipnose a um outro nível. Charcot representa um retrocesso aos tempos de Mesmer, aonde nasce a expressão retroceder a Charcot, por conta de que, e até dizem que ele era um ótimo neurologista, mas um péssimo hipnotista. E vamos falar em um outro vídeo mais à frente sobre Freud, no qual Charcot foi o seu professor. Até o próximo vídeo.